Salve, salve família vascaína. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, eu sou o Thiago e estou aqui para mais um vídeo nos canais Mário Coelho Vasco e MC Vasco Play, beleza? Então, estamos aqui para repercutir mais um pouquinho essa vitória do Vasco em cima do Santos por 2-1 pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, hoje é terça-feira, estou gravando esse vídeo na terça. Amanhã já tem Vasco e Melgar pela Sul-Americana. Hoje à noite tem live pré-jogo da Sul-Americana, jogo super importante, fundamental para as pretensões do Vasco na temporada. Mas, enfim, a gente ainda tem que falar um pouquinho desse Vasco que venceu o Santos de virada em São Januário, um baita resultado, ainda mais de virada. O Carille, que no ano passado não conseguiu virar nenhum jogo comandando o Santos, e esse ano, logo no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, já virou uma partida em cima do Santos. Então, a ironia do futebol, né? Só que hoje eu estou aqui para fazer uma análise. Como eu havia feito a mesma análise no jogo contra o Flamengo, eu analisei um gol que o Flamengo fez em cima do Vasco, onde o Vasco deu bobeira no setor de marcação, deu bobeira na defesa e gerou espaços para o Flamengo, espaços muito, muito intuitivos para o Flamengo gerar o seu espaço, gerar o seu perigo de gol e conseguiu, assim, chegar ao gol, a meta do Vasco da Gama. Eu queria, obviamente, conversar sobre esses erros com vocês, porque o Vasco teve mais um erro, só que dessa vez não foi totalmente defensivo, temos erros individuais grandes nesses lances, o que é importante você frisar, porque temos partidas importantes chegando, como disse, partidas contra um Melgar que só perdeu uma vez nos últimos 34 jogos, 34, 30 jogos, não me lembro exatamente o número, mas é um Melgar muito forte dentro de casa, que joga na altitude, então assim, o Vasco tem que evitar ficar correndo para trás por erros defensivos, erros individuais. O Vasco tem que se postar bem na defesa. Eu acho que um dos grandes erros do Vasco nessa primeira partida contra o Santos foi defensivamente falando. O Vasco não teve uma postura segura defensivamente. O Vasco gerou muitos espaços e gerou muitas situações de perigo para o Santos devido à sua postura. Devido o Santos achava o espaço de forma intuitiva, na minha opinião. O Santos não precisava trabalhar muito a bola, era um time mais direto, queria buscar mais o gol do que o Vasco. O Vasco tentava trocar mais passes, óbvio, cada um com seu estilo de jogo. O Santos jogando fora de casa sem Neymar, num estilo mais rápido, mais ágil. Só que assim, também não pode ter essa facilidade toda. O Santos teve como disse, certa tranquilidade em momentos do jogo para entrar na defesa vascaína. E eu queria compartilhar com vocês o gol do Santos, porque foi um gol muito bobo, na minha opinião. O Santos chegou ao abrir o placar, né, chegou ao primeiro gol da partida de uma forma muito que poderia ter sido evitada pelo Paulinho, que poderia ter sido evitada pela zaga vascaína mesmo, até após o erro do Paulinho. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Beleza? Primeiro a gente tem aqui essa primeira foto, onde você vê dois homens, né, pressionando, quase três homens pressionando o homem da bola, que é o Paulinho, e ele tem esse passe super intuitivo aqui no João Vitor. Todos concordam com isso, e até o Paulinho pretendia fazer esse passe. A gente sabe muito bem qual que era a intenção do Paulinho. Só que, infelizmente, o passe não sai da maneira esperada. O passe sai um pouquinho para dentro, ao invés de abrir o passe, o Paulinho tentou achar o ponto futuro do João Vitor, porque, como você pode ver muito bem aqui, o Vasco fez um esquema com a saída de 3, correto? Então você tem o João Vitor aqui, você tem o Maurício Lemos, mais em cima da imagem, e o Hugo Moura completando essa saída de 3, certo? Para buscar bola, vezes vinha Paulinho, vezes baixava mais o Coutinho, o Garré também estava flutuando muito por esse meio campo, e a lateral direita, como o Garré estava entrando muito, a lateral direita estava ficando livre para o Paulo Henrique espetar. Então, obviamente, era uma ordem do treinador. O Paulo Henrique estava o tempo todo espetado aqui do lado direito na saída de bola, e o Paulo Henrique espetou, o que dá uma margem para o João Vitor fazer essa saída com o Paulinho. Então, qual foi a ideia do Paulinho? Na minha visão, o Paulinho tentou dar no ponto futuro, tentou fazer o passe no ponto futuro do João Vitor para ele já sair com essa bola dominada e de repente tabelar com o Paulo Henrique, enfim, tentar fazer uma saída pelo lado direito. O passe saiu muito para dentro do campo e o Tiquinho Soares, que estava aqui nessa área do campo, conseguiu interceptar o passe,
Mas você vê que o passe ele sai muito errado, ele não tem nem chance do João Vitor pegar. O João Vitor ameaça uma corrida para cima da bola, mas ele vê que claramente a bola está mais para o Tiquinho do que para ele. Então ele para, ele faz aquela corrida para não chegar. Ele começa o movimento e para, e o Paulinho, ó, você já vê que ele já está de braço esticado reclamando do João Vitor. Isso aqui é uma coisa que vai interferir no lance aqui seguidamente. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. Ó. Você vê que o Tiquinho já com a bola no pé, o Tiquinho já está com o domínio da bola e quase com a cabeça para cima, virada para o lance, para aqui, ó. Olha esse espaço vazio, olha isso aqui, ó. Olha esse espaço vazio que ninguém cobre. Cadê? Todo mundo olhando para o lance e o Paulinho está reclamando com o João Vitor que não foi na bola. Então, isso aqui é algo que não pode acontecer. Eu acho que, apesar do Vasco não ter feito uma partida na sua totalidade, tá? Tendo em vista num contexto geral, na minha visão, o Vasco não fez uma partida ruim contra o Santos, tá? Eu acho que o Paulinho, querendo ou não, foi o nosso pior jogador devido a essas questões. Eu acho que o Paulinho oscilou muito, em certos momentos ele parecia que não tava muito ligado dentro de campo. E aconteceram coisas desse tipo. Ele parou para reclamar no lance, esse tipo de coisa não pode acontecer. Porque ele poderia muito bem ter fechado essa linha de passe. Era o Paulinho tá fechando isso aqui, ó. O Tiquinho claramente vai dar bola nesse espaço. Entendeu? Muito difícil com que o Tiquinho lateralize essa bola. O Tiquinho é um cara que, apesar dele ser centroavante, ele tem uma noção muito boa de passe, de espaço. Ele é um cara que faz um pivô muito bom, ele sai muito bem para receber o pivô. Então você vê que ele interceptou esse passe e ele já tem um espaço muito intuitivamente aberto para ele. Você vê que o Paulinho poderia fechar a linha de passe, essa bola poderia ter passado entre os dois aqui. E aí a gente vai entrar na questão do Maurício Lemos, beleza? Vamos para a próxima imagem. Você vê que o Tiquinho aqui já está fazendo um movimento de passe e o Paulinho saiu atrasado no lance. O Tiquinho está fazendo um movimento de passe que vai ali mesmo, onde eu apontei da última vez. Vai exatamente ali naquele espaço vazio, que é normal. O Barreal atacou o espaço. É um meia mais ágil, que já fez ala, então é um cara rápido, que vai receber esse passe na profundidade. E você tem outro erro aqui, o Paulinho saiu atrasado no lance, o que já é o primeiro erro, na minha visão, além de ter feito o passe errado. Aqui, na minha opinião, majoritariamente o erro é do Paulinho, tá? Ele que gerou todo esse caos defensivo, digamos assim, essa desorganização defensiva no Vasco. Mas eu acho que tem algo que tem que ser levado em consideração, que é a cobertura do Maurício Lemos. O Maurício Lemos fica numa indecisão se ele vai cobrir o espaço ou se ele fica parado, certo? Só que ele escolheu a pior decisão, que foi ficar parado. Por quê? Esse jogador aqui ameaça o espaço, esse jogador aqui, ele ameaça o espaço do Maurício Lemos para ter justificado ele ter ficado parado? Não, porque você tem o Hugo Moura na cobertura imediata desse espaço. Cara, que círculo horrível. Mas você tem o Hugo Moura na cobertura imediata desse espaço. Então, o Maurício Lemos, ele já deveria ter feito a leitura da jogada, do passe em profundidade, sair para atrapalhar o Barreal, num possível cara a cara com o goleiro, que é o que acontece, a gente sabe muito bem. E caso o Tiquinho mudasse de opinião, ou caso o Barreal quisesse fazer o passe por dentro, você já teria um Hugo Moura no cangote do ponta direita do Santos, ok? Então, chegamos aqui na última foto da análise do gol, e a gente vê o que acontece. A gente vê um Barreal totalmente livre, com esse espaço aqui livre para percorrer e sair cara a cara com o Léo Jardim, que fica entregue no lance. Você vê que, devido a essa indecisão e o Maurício Lemos ter atrasado a passada no lance anterior, porque ele, em primeiro momento, ele fica, em vez de sair, dar o sprint e sair no lance, sair na cobertura, ele fica no primeiro momento e quando vê que o passe sai no espaço, ele corre junto, ou seja, ele já está atrasado no lance, você vê que ele está na mesma linha do Barreal, o que é péssimo, isso aqui é péssimo, porque o Barreal vai sair cara a cara com o goleiro e ó, o espaço vai estar todo vazio para ele escolher o canto, vai estar ele e o Léo Jardim e o Maurício Lemos precisando correr, porque se o Maurício Lemos correr lateralizado, não tem como. O Barreal, obviamente, já está em movimento, ele vai sair na cara do gol. Ele tem que correr fazendo isso aqui, ó. Então ele vai pegar o Barreal, ó.
o ponto de interseção dos dois, ele vai pegar o Barreal cara a cara com o goleiro. E a gente sabe muito bem o que acontece. Você vê a zaga do Vasco totalmente desalinhada, ó, totalmente atrás do lance. Só o Maurício Lemos que poderia fazer essa cobertura. E você vê muito bem que, no caso de um possível passe para o meio, caso o Maurício Lemos estivesse mais perto do lance, você já tem o Hugo Moura aqui, ó, acompanhando esse jogador. E nenhum outro jogador acompanha o lance. O Tiquinho, o Guilherme, se eu não me engano, é o Schmidt, todos eles param. Você só tem esse jogador e o Barreal. Então, era um lance que, feita a leitura correta da equipe do Vasco, tanto do Paulinho, que parou para reclamar com o João Vitor, quanto do Maurício Lemos, você poderia ter evitado esse tipo de lance. Foi um lance dado, foi um gol dado para o Santos, apesar do Santos ter tido algumas chances no jogo. A chance mais clara de gol, tanto que foi gol, foi essa, e foi gerada praticamente por nós. Então, assim, o Vasco tem que ficar muito esperto nesse tipo de lance, porque a partida de amanhã contra o Melgar, fora de casa, na altitude, eu quero muito ver a postura que o Vasco vai levar para esse jogo, mas assim, acredito que o Vasco não vai ter a bola de forma integral no jogo, não acredito nisso, não conheço as características, o modelo de jogo do Melgar, eu confesso que não conheço, mas por ser uma equipe que vai jogar em casa, na sua altitude, que só tem uma derrota nos últimos 30 jogos dentro de casa, é uma equipe que naturalmente deve se impor jogando com o fator casa, com as suas características. Então, assim, o Vasco tem que minimizar os erros individuais de todas as maneiras possíveis quando tiver a bola. Então, assim, acredito que o Vasco não tenha feito um trabalho intensivo de treinos, tá? O Carille não comentou sobre isso, não que eu me lembre, mas acredito que o Vasco não tenha feito nenhum treinamento intensivo, mas eu acho que o posicionamento e essas coisas mais básicas o Carille tem que ver com os jogadores, porque os erros individuais atrapalham bastante nesses momentos, ainda mais em momentos de nervosismo, de estreia. Então, tem que ficar ligado, porque amanhã a competição importante, vai ser maravilhoso estrear pontuando, beleza? Não necessariamente com uma vitória, porque é um jogo difícil, é o mais difícil, na minha opinião. Mais difícil não, o segundo mais difícil, mas a altitude eu acho que equipara muito com a partida com o Lanús fora de casa. Eu acho que, na verdade, eles estão na mesma prateleira ali de dificuldade, os jogos, porque a altitude é algo muito pesado, apesar de não ser tão alta, é pesado. Enfim, vamos buscar essa pontuação. E se você quiser saber mais informações da partida de hoje, meus amigos, hoje à noite vai ter live pré-jogo entre Vasco e Melgar, aí ansiando por essa estreia do Vasco, essa reestreia, né? O Vasco, desde 2020, não joga uma Sul-Americana, então o Vasco reestreando na Sul-Americana desde 2020, jogando fora de casa contra o Melgar, beleza? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por terem acompanhado essa análise do gol. Eu tô analisando, por que você não analisa os gols do Vasco? Eu quis fazer uma análise do gol contrário, porque foi um gol bobo e poderia ter sido evitado, na minha opinião, e vale a pena ficar ligado para nesse gol para os jogos futuros, entendeu? Porque são jogos que são partidas, não são mata-mata exatamente, né? São fases de grupos, mas mata-mata, mas assim, é campeonato tiro curto. Então você tem que minimizar os erros ao máximo, porque o Campeonato Brasileiro, a gente já conversou sobre isso, ele até te dá um respiro sobre esse tipo de situação. Você pode recuperar, vencer outro jogo dentro de casa contra um adversário parecido com o Santos e tudo mais. Mas a Sul-Americana não te dá essa margem de erro, a Copa do Brasil não te dá essa margem de erro. Então, eu acho que é o tipo de coisa que vale a pena a gente destacar para as próximas partidas, beleza? Muito obrigado por terem assistido, rapaziada. Dê sua moral, deixe seu like, sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações. A gente faz vídeo aqui de manhã, de tarde e de noite sobre as notícias diárias do Vasco, beleza? Então, é isso. Compartilha com seus amigos vascaínos, WhatsApp, Facebook, Telegram, enfim. Tamo junto e até a próxima.